O James Wan passou os últimos anos afastado da cadeira de direção nos filmes de terror, e quando a gente via lá o nome dele nos créditos de algum filme do gênero, era só na função de produtor. Mas finalmente ele tá voltando aí para as origens e acabou de lançar Maligno. Esse novo filme vai introduzir mais uma criatura bizarra no catálogo de monstros que o James Wan já criou nos últimos anos, e é justamente esse lado aí dos filmes desse cara que a gente vai celebrar hoje na Somelista. Quais são os espíritos e demônios mais assustadores dos filmes do James Wan? Bom, é isso que a gente vai responder pra você nessa Somelista. Bora lá! E se você gosta muito de terror, já se inscreve aqui no canal, porque no Omelete a gente vai ter muito vídeo falando desses filmes, especialmente porque outubro tá chegando e o Halloween vem aí. Então bora pra lista. Se você já assistiu Sobrenatural, você deve se lembrar aí como foi o sentimento da sua alma descolando do corpo quando o cosplay do Darth Maul aparece atrás do Patrick Wilson. O nome desse demônio na real é Lipstick Faced, que é uma descrição bem literal do personagem, né? E que em português seria algo do tipo rosto de batom, já que ele pinta todo o rosto com um batom vermelho, o que aliás realça muito os seus traços, né? Dá uma vida ali para os olhos. O demônio mais elegante de todo o inferno, viu? Parabéns pela maquiagem. Sobrenatural é cheio de fantasma e várias criaturas bem estranhas, né? Mas o Lipstick Faced é justamente o mais bizarro e o mais maldoso também. Enquanto os outros personagens só ficam lá sendo espíritos, vagando, perdidos por aí, esse aí é um demônio de fato, né? Ou seja, ele é pura encarnação do mal. Olha que bacana. Tanto que o objetivo do cara é atrair crianças inocentes para uma dimensão demoníaca para poder possuir o corpo delas. Olha que cara bacana, que cara maneiro, um escoteiro, né? Então o Lipstick Faced tem um quê aí de bicho papão, né? Só que ainda mais perturbador. Com um batomzinho sou. No fim das contas, o design do personagem é tão assustador que um dos atores mirins do longa até teve dificuldade de contracenar com o intérprete do Lipstick Faced. O James Wan precisou levar o garoto lá no trailer de maquiagem, mostrar pra ele que não era um demônio de verdade, porque o menino estava em choque. And show him that, look, you know, before all the makeup gets put on, it's actually just a guy. Are they glued on? No. They pull right off. See, you see. See, look, it's a painting. Aliás, o ator que interpreta o demônio é o Joseph Bishara, que também é o compositor da trilha sonora de Sobrenatural. Então pra vocês verem aí, né? Ele não é só o responsável por aparecer na frente das câmeras, fazendo várias caras assustadoras, traumatizando crianças, né? Mas foi ele também que compôs toda a instrumentação que aparece aí pra acentuar as horas que você toma um susto com ele mesmo. Não, artista completo? Que homem, né? Criativo na hora de idealizar o conceito e a estética para os vilões dele, mas uma das melhores criaturas dos filmes do diretor, na verdade nem veio da cabeça dele, mas foi algo que existiu na vida real. Sabe aquele baseado em fatos reais que aparece lá no começo dos filmes de Invocação do Mal? Pois bem, meus amigos, alguns desses acontecimentos aí dos 3 filmes de Invocação do Mal e dos 5 spin-offs desse universo são adaptações dos livros que o casal Warren escreveu sobre as investigações sobrenaturais que eles tiveram lá através dos anos. A mais famosa delas, provavelmente, é a da boneca Annabelle, que aconteceu lá em 1970. A história real não tem muito mistério, é mais ou menos aquilo lá que você viu no primeiro Invocação do Mal mesmo. É uma história de um demônio que possui uma boneca e finge ser um espírito inofensivo de uma criança chamada Annabelle. Basicamente aí um catfish espiritual, não é mesmo? No cinema, a história ficou muito mais complexa. O Wan mudou o visual bem bonitinho da Annabelle original para esse pedaço de porcelana maligno que a gente conhece aí. Colocou a boneca como antagonista nos 2 primeiros Invocações do Mal e ainda produziu também 3 filmes solo dela. Tudo isso deu margem para o brinquedo virar uma das personagens mais populares do terror moderno. Mas e aí, você consegue pensar em algum outro monstro que foi criado nesses últimos tempos que se tornou também um fenômeno tão grande quanto foi a Annabelle? Se lembrar de algum, deixa aí nos comentários, né? Porque olha, você é louco, tio. E agora a gente vai sair de um boneco demoníaco diretamente para outro boneco demoníaco.
porque esse aí é um tema muito recorrente na filmografia do James Wan, o nosso querido Gepeto do Inferno. Lá em 2007, o James Wan lançou um longa chamado Gritos Mortais, que contava a história de uma ventríloca que foi enterrada com seus bonecos e depois de morta decidiu aparecer por aí, aterrorizando o pessoal de uma cidade pequena com seu show de bonecos do Satanás. Esse longa raramente é lembrado quando as pessoas debatem a filmografia do diretor, né? Ou quando as pessoas se lembram, é mais pra falar que esse aí é o pior trabalho da carreira dele. Mas aqui na Somelista a gente vai enaltecer Gritos Mortais. Primeiro porque filme de terror de qualidade duvidosa tem sim o seu valor. E segundo porque esse longa aí apresenta um dos monstros mais criativos da carreira do nosso querido James Wan. A ventríloca Mary Shaw tem uma história de origem bem parecida com a do Fred Krueger. Depois de matar uma criança de uma cidade pequena, ela foi assassinada por um grupo de pais e depois de morta ela volta para infernizar todo mundo e perpetuar esse ciclo de vingança. E ela faz tudo isso através de uns fantoches muito do bizarro, viu? Te falar que olha... O mais desconcertante das cenas onde a Mary Shaw ataca é que as vítimas dela perdem a audição quando ela aparece e aí o filme fica todo quieto. A não ser pelo barulho muito bizarro dos fantoches se mexendo. E a grande parada aí dessa vilã é que quando ela aparece, você não pode gritar, senão ela te mata e deixa sua mandíbula aberta, tal qual a de um pequeno fantoche. Infelizmente esse monstro aí não é tão bem executado quanto ele poderia ser, né? Mas ainda assim ele é bem criativo. Mas de qualquer forma, se você é um entusiasta aí de filme ruim, vale a pena assistir Mary Shaw tacando terror, porque esse aí é um filme de terror trash dos brabo. Now, who's the dummy? Bom, tem vários diretores que constroem aí carreiras inteiras fazendo filmes do mesmo gênero, né? Tipo as irmãs Wachowski com ficção científica, ou o nosso querido Michael Bay com explosões. E durante muito tempo pareceu que o James Wan também ia seguir esse caminho, né? Porque quando você ouvia o nome do cara, você imediatamente associava com um filme de terror. O que ninguém imaginava é que ele ia migrar para os blockbusters de ação e dirigir tanto Velozes e Furiosos 7 quanto Aquaman. Pois é, meus amigos, essa transição na carreira só não foi tão brusca porque ele conseguiu aí encaixar um pouquinho de terror num filme de super-herói. Aquaman tem uma cena de quase 5 minutos onde o rei de Atlantis e a Mera são encurralados pelos abissais, que são umas criaturas marinhas monstruosas da mitologia da DC. Dificilmente eles teriam tanto destaque e iam aparecer aí numa cena tão longa se Aquaman não fosse dirigido pelo Wan, né? Lá no making of desse longa, o diretor fala um pouquinho mais sobre as criaturas e é até bem fofo ver o quanto essa cena deixou ele mega empolgado, se liga só. I definitely love the trench creatures because it does allow me to hark back to my horror roots, and so I went all out and basically made those sequences just monster movies, like just sea creature monster movies. Yeah, I think they should have their own movie. O diretor fala aí meio em tom de brincadeira, mas elas realmente quase ganharam um filme próprio. Pouco depois lá do lançamento de Aquaman, foi confirmado que o James Wan estava desenvolvendo um terror sobre as criaturas do fosso, com o título em inglês The Trench. E até parecia que estava tudo bem encaminhado e seria um filme com uma pegada que a gente nunca viu nessas adaptações de quadrinhos para o cinema, né? Só que infelizmente The Trench foi cancelado pela Warner. Tá vendo? James Wan fez de tudo aí para dar uma alegria para você que é fã da DC e também de filme de terror, mas infelizmente miou essa ideia aí. Não foi dessa vez. E agora no segundo lugar da nossa homelista tá o Jigsaw, mas na real não o Jigsaw, mas sim o boneco capirotesco de Velotrol que ele criou, o Billy. Sim, ele tem um nome e eu tenho certeza que você não sabia. O John Kramer, vulgo Jigsaw, era um engenheiro civil que acabou entrando no ramo do assassinato em série depois de várias tragédias pessoais. A esposa dele perde um filho, eles se separam e aí no fim das contas o John descobre que tem um câncer terminal. Como ele mesmo não vai ter a chance de viver por muito tempo, ele decide então raptar pessoas que estão desperdiçando as suas vidas. Tipo você aí, que fala que vai dormir cedo, mas vai dormir 5 horas da manhã porque ficou lá, vendo TikTok sem parar. Eu tô ligado. Quem nunca, né?
E aí começam os jogos e ele testa o que essas pessoas estão dispostas a fazer para continuarem vivas. Isso aí envolve muita tortura, armadilhas complexas, plot twists, traumas horrorosos e um fantoche mais uma vez, porque afinal de contas a gente tá falando aqui dos filmes do James Wan, então precisa sim ter um boneco endemoniado. Aliás, o boneco Billy foi feito pelo próprio James Wan usando materiais simples que você com certeza tem aí na sua casa, tipo papel machê, bola de ping-pong, papelão, tesoura sem ponta. Esse trampo aí caiu nas mãos do diretor porque Jogos Mortais foi o primeiro filme que o James Wan fez depois da faculdade e tinha um orçamento de $1.200.000, que para os parâmetros de Hollywood é dinheiro de pinga, não serve pra nada, mixaria. O primeiro Jogos Mortais, que é o único da franquia dirigido pelo James Wan, foi lançado há mais ou menos 2 décadas e de lá pra cá já deu muito tempo aí do Billy virar um dos maiores ícones do terror. Afinal de contas, ninguém liga pro velho, ninguém lembra dele. A gente só quer ver o fantoche bochechudo andando lá de triciclo, dando grau no Velotrol e botando terror nas pessoas. É só isso que a gente quer. Eu duvido que alguém aí ache que esse último item da nossa lista seja o monstro mais memorável da carreira do James Wan, mas ele é o exemplo perfeito do porquê os antagonistas do diretor são tão marcantes. A gente volta aí pro universo de Invocação do Mal, onde o segundo filme introduz toda uma nova leva de espíritos e demônios, né? A principal delas é a Valak, que toma forma de freira e que virou o grande destaque do filme, tanto que até ganhou aí um spin-off apropriadamente chamado de A Freira. Outra manifestação dessa presença demoníaca que tá assombrando a família de Invocação do Mal 2 é um vilão totalmente subestimado, chamado Homem Torto. He walks a crooked mile. O Homem Torto vem de uma cantiga popular britânica que é repetida bastante no filme pelo Billy, o filho mais novo da família, já que ele é gago e usa essa cantiga aí como treino de dicção. Acontece que o Homem Torto da rima eventualmente se torna real e começa a perturbar não só a família do Billy, como também o nosso querido, maravilhoso, gostoso do Patrick Wilson. O Homem Torto é um dos melhores exemplos da visão do James Wan, porque não dá pra gente entender direito como ele é feito. O personagem parece muito real, só que ao mesmo tempo ele tem um movimento muito estranho que parece bastante com computação gráfica. Isso é uma coisa que o James Wan costuma fazer nos seus filmes com alguma frequência. Ele coloca adultos pra interpretar criança, ele bota homens pra interpretar mulheres, tudo isso pra alimentar um estranhamento do público. No caso do Homem Torto, ele foi filmado com alguns efeitos práticos, mas foi gravado de um jeito que parecia bastante CGI. Sim, realmente tem lá um ator de 2 metros usando um traje do Homem Torto. Mas o motivo dele se mexer desse jeito aí tão estranho é que eles gravaram um ator andando de costas, reverteram as imagens e deixaram em câmera lenta, o que deu essa impressão aí quase de stop motion. Logo depois de Invocação do Mal 2 também foi confirmado um filme do Homem Torto, só que até hoje esse filme não saiu do papel. Aparentemente ele não foi cancelado e um dos produtores do longa só falou que ele não era uma prioridade entre os filmes do universo de Invocação do Mal. Que pena. Mesmo que o longa do Homem Torto nunca veja a luz do dia, só o fato dos estúdios terem cogitado fazer um filme de um vilão tão secundário diz muito aí sobre o apelo que as criações do James Wan têm. Dá pra gente apontar vários motivos pelos quais ele virou um dos diretores de terror mais bem sucedidos da história, e um dos principais deles é que o cara é simplesmente uma máquina de criar monstros muito icônicos. Mas aproveita e conta aí pra gente nos comentários, qual é a sua criatura preferida dos filmes do James Wan? Comenta aí também se a gente esqueceu de alguma criatura, né? Se ficou faltando alguma aí. Aproveita também para curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para não perder nada das nossas próximas homelistas e também de vários outros conteúdos que a gente faz por aqui. Tchau e até semana que vem.